Aleluia, glória a Deus, estamos aqui para mais uma live de intercessão pelo sertão nordestino. Você que está começando a nos assistir aí, seja muito bem-vindo. Pastor, seja muito bem-vindo, querido. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Nós que temos um amor, uma paixão pelo sertão, sempre que a gente encontra alguém que tem dedicado, tem derramado as suas vidas, é muito prazeroso poder ouvir, poder conhecer. Amém? Pastor? Amém. Amém, pastor Ricardo. Privilégio para mim estar aqui com você, falando daquilo que realmente hoje é um amor incansável, interminável, que não tem altura nem largura que cubra isso. Sertão Nordestino está nos nossos corações aqui, realmente cobrindo todo o território dele. Então vai ser ótimo hoje aqui. Amém, vai ser muito bom. Para você que está nos assistindo, talvez seja a primeira vez, esta já é a 7ª de uma série de lives que estamos fazendo com líderes, com pastores, missionários que têm trabalhado no sertão nordestino. Amém? Aproveite esses momentos iniciais para compartilhar, chamar pessoas, marcar amigos, porque com certeza a sua oração aqui conosco ela é importante. Nós estamos aqui não apenas para vocês me conhecerem ou conhecerem o pastor, mas também conhecerem a realidade do sertão, orarem pelo sertão, intercederem pelo sertão nordestino. E depois essa live ela vai ficar também no meu canal do YouTube. Lá está com o pastor Ricardo Bueno. Você pode entrar, baixar, mandar para outras pessoas, compartilhar. Amém, pastor? Amém. Vai ser muito bom, pastor Ricardo. Pastor, eu queria pedir para que o senhor começasse orando, tá? Enquanto eu vou compartilhar alguns links aqui nas redes sociais. E depois eu vou começar uma série de perguntas, vou pedir para o senhor se apresentar e a gente vai caminhando. Amém? Ok, combinado então. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos. Nas suas mãos poderosas, nós queremos que o Senhor se aproxime de nós e de toda essa audiência, tocando os nossos corações num único propósito, que é a intercessão, que é a divulgação do avanço do teu evangelho, o avanço do teu reino no sertão nordestino. Senhor, nós nos consagramos a Ti nesse período. Toma os nossos pensamentos cativos agora, que nós possamos ser instrumentos da Tua vontade. Que o Senhor nos use a todos, intercessores, irmãos e irmãs, que vão se juntar a nós hoje e por onde e quando estiverem ouvindo esta live. Pai, que seja uma realidade nos corações da Tua igreja, o avanço do reino no sertão nordestino. Senhor, nos ajude nessa obra. Pai, queremos realmente executar o propósito do Senhor naquela terra que o Senhor ama. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Concordo com essa oração, em nome de Jesus. Pastor, eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Sobre família, sobre ministério, e depois nós vamos falar sobre o sertão. Só para quem está nos assistindo, né, me conhecer, meu nome é Ricardo, eu sou casado com a Thaís, nós temos 3 filhos, moramos em Itajaí, somos membros aqui do Mevan. Eu trabalho com o pastor Luiz Hermine, faço parte da equipe de trabalho dele, parte de comunicação, e estamos aqui trabalhando, né, ganhando vidas para o Senhor. Nós ministramos já no sertão nordestino há 10 anos, amamos aquele lugar, nós moramos no sul, mas o nosso coração está lá no sertão. E toda vez que a gente vai e volta, parece que fica mais um pedacinho lá. Amém? Pastor, se eu pudesse se apresentar, pode falar, fica à vontade. Ok. Meu nome é Deusdedit, eu sou aqui de Suzano, moro aqui em Suzano há 20 anos. Mas é mineiro. Eu descobri que é mineiro. Mas sou mineiro, comedor de queijo. Opa! Sou marido da Milnen, uma chinesa linda, um presente de Deus para a minha vida. Nós não temos filhos biológicos, mas criamos vários. Estamos felizes aqui com o ministério, uma igreja local, uma igreja que é missionária na sua essência. Amém. Nós plantamos igrejas no sertão nordestino, na África,
Temos o prazer e a alegria de estarmos avançando o reino do Senhor nas nações Amém. também. Mas o nosso principal foco esses anos tem sido o Sertão Nordestino, por causa de uma palavra de Deus, né? Nós recebemos uma direção muito clara do Senhor, e nós costumamos falar entre nós, a nossa segunda casa é o sertão. Nós Amém. Estamos em contato com aquela terra, com aquele povo, desde 2013. 2013, olha só. Exato, e sentimos uma alegria muito grande de estarmos cooperando, não é, nessa obra do Senhor. A seara é muito grande. Não é? É muito grande. E por falar em seara, pastor, esse é o texto que nós temos batido aqui, né? O texto de Mateus, capítulo 9. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Mateus, capítulo 9. Quando o próprio Senhor, ele fala para os seus discípulos, a partir do versículo 35, né? O texto diz assim, você já conhece, mas eu vou ler. Jesus ia passando por todas as regiões, por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, é interessante nós vermos que o próprio Senhor Jesus, ele pediu para que orássemos ao Senhor da colheita, para que orássemos ao Pai, para que ele nos enviasse obreiros, ceifeiros de colheita. E nós somos esses ceifeiros. E além de nós, pastor, nós temos a incumbência da parte do Senhor de orarmos para que sejam levantados muitos e muitos e muitos outros. E como essa live ela tem um intuito de orar, de interceder enquanto nós vamos conversando, orando, eu já queria que nesses momentos iniciais nós já levantássemos um clamor por obreiros, por ceifeiros no sertão nordestino. Amém? Vamos orar. O senhor ora primeiro, eu oro depois e vamos juntos. Em nome de Jesus. Combinado. Pai querido, nós vamos orar a tua própria palavra, invocamos Amém. A tua palavra. Por isso sabemos que é uma promessa. O Senhor nos pediu que orássemos. Isso significa que o Senhor nos daria os trabalhadores. Amém. Pai, é nesse coração, é nessa fé, unido ao meu irmão Ricardo e a todos que estão junto conosco, que nesse momento colocamos esse pedido diante do Senhor. Pai, envie trabalhadores para essa seara. Senhor, levante homens, mulheres que estejam sensíveis ao seu chamado para essa seara, a seara do sertão nordestino. A região do país, Senhor, que necessita de evangelismo, do plantio de igrejas, do discipulado, do crescimento. Senhor, aquele povo precisa conhecer o Senhor, as Escrituras, o poder do Senhor. Nós queremos hoje nos unir pedindo, crendo que o Senhor responderá essa oração. A nossa parte é pedir e o Senhor nos daria os trabalhadores. Queremos tomar posse, queremos nos apropriar dessa palavra, dessa promessa, Senhor, abrindo agora a nossa boca para o Senhor e pedindo especificamente, segundo o texto, muitos lá, Senhor, estão como ovelhas sem pastor. Muitos lá não conhecem o Senhor, o Deus vivo. Muitos não conhecem o Deus criador do céu e da terra. Muitos não conhecem o Filho que foi enviado para resgatar o homem da perdição. É através do evangelismo, é através da ministração da palavra. Mas nós sabemos que está escrito em Romanos capítulo 10 também. Nós precisamos enviar para que as pessoas possam pregar, as pessoas possam ouvir, possam invocar o teu nome. Senhor, nós queremos realmente enviar um batalhão de pessoas, mas queremos também que outra imensidão de obreiros se levantem no próprio sertão, Senhor. Não há limites para o Senhor, não há ideia que esteja fechada ou encaixada para o Senhor. O Senhor é o Deus fora da caixa, o Senhor é o Deus acima de tudo. Nós podemos pedir o máximo, mas sempre haverá
o infinitamente mais do que pedimos e pensamos. É outra palavra que eu invoco nesse tempo de oração. Efésios 3, 20 e 21, Senhor. Nós estamos pedindo trabalhadores que possam cobrir essa seara. O Senhor pode nos dar muito mais. O Senhor pode nos dar além do que pedimos, além do que pensamos que seria suficiente. Em nome de Jesus. Estamos nos referindo ao nosso Pai, ao Deus eterno, que tem todo o poder no céu e na terra. Não há nada impossível para o Senhor, Pai. Por isso eu creio, Senhor. Eu creio que essas orações estão sendo respondidas. Eu creio neste tempo, Senhor, um tempo de avanço como nunca antes se viu, Pai. Mas isso passa pelas pessoas, isso passa pelos membros da sua igreja, Senhor. Homens e mulheres com coração disponível, homens e mulheres sensíveis. Que a nossa intercessão hoje, Senhor, alcance os corações. Que hoje, Senhor, seja destravada a vida, o ministério, o chamado, o propósito de muitos irmãos que ouvirão, Senhor. Ah, Pai, que a tua voz hoje seja a voz do chamado. A nossa é a voz do anúncio, do pedido, mas a do Senhor seja a do chamado. Quem ouça, quem vai ouvir isso no futuro, vai se sentir chamado, vai se sentir atraído, Pai. É assim que eu oro, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Senhor, eu concordo com a oração, Senhor, do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, e eu quero também te agradecer, Senhor, por cada obreiro que já foi levantado no sertão nordestino. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós somos parte desse exército de obreiros. Senhor, o pastor Deusdébio desde 2013 no sertão, eu desde 2010, pastor Jonathan desde 2009, e tantos outros, Senhor, que o Senhor tem levantado, Senhor, para sairmos da nossa zona de conforto, Senhor, olharmos para aquela terra, Senhor, olharmos para o sertanejo, Senhor, olharmos, Pai, para aquele lugar que o Senhor ama tanto, Senhor. Pai, muito obrigado por cada obreiro que o Senhor já levantou, em resposta, Senhor, à oração de muitos homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós, que intercederam em cima desse mesmo texto, pedindo para que o Senhor levantasse obreiros. E aqui nós estamos, muitos que vieram antes de nós, outros que virão depois de nós. Senhor, obrigado pelas orações respondidas, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Jonathan, que é uma referência para nós. É verdade, Senhor, eu concordo. Obrigado, Senhor, porque ele é um encorajador, Pai. Ele é um homem, ele e a pastora Adelaide, Senhor, são um casal apaixonados pelo sertão. Senhor, nós oramos para que o Senhor os fortaleça e que eles continuem dando muito fruto ali naquela região, até o momento que assim o Senhor permitir, Pai. Muito obrigado por cada um que foi influenciado por eles. Eu, na minha vida pessoal, no meu ministério, Pai, nós, como Desafio de Elias, nós fomos profundamente, Senhor, motivados, tocados, incendiados pelo pastor Jonathan. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tantos homens e mulheres de Deus que têm derramado as suas vidas ali no sertão. Seja, Senhor, de tempo integral, seja como nós que vamos e voltamos, Senhor, seja como for, mas obrigado por cada pessoa que tem derramado lágrimas naquela terra. Senhor, muito obrigado por cada um que tem aberto a boca profética de Ezequiel 37 e profetizado vida sobre o vale de ossos secos. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito. E nós declaramos aqui, todos nós que estamos orando, intercedendo, aqueles que ainda vão assistir no futuro, nós declaramos que o sertão nordestino é do Senhor Jesus. Cada um dos estados que compõem o Nordeste pertencem ao Senhor Jesus. Eles foram comprados pelo precioso sangue. Sim, Deus, eu concordo. Que a idolatria, que a violência, que as drogas, nada disso será maior do que a luz do sol da justiça que já está brilhando no sertão nordestino. Muito obrigado por toda a obra que o Senhor tem feito ali, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus.
Amém. Em nome de Jesus, amém, eu concordo. Amém. Meu Deus. Você que está chegando, querido, eu não vou ter tempo aqui de cumprimentar todo mundo, mas seja muito bem-vindo, que a graça, a paz do Senhor seja contigo, tua casa, tua família, e marca pessoas, chama pessoas, compartilha, porque nós precisamos aqui de intercessores. Amém? Pastor, fala um pouquinho para a gente da igreja que o senhor pastoreia. Como que ela se chama? Chama-se Igreja da Nova Aliança, em Suzano. Nosso INA, Igreja da Nova Aliança. Nosso principal trabalho aqui em Suzano, nós somos a Igreja dos Moradores de Rua. Então, nosso trabalho central é uma igreja para moradores de rua. Amém. Então, fora esse tempo agora que nós estamos isolados, é uma obrigação cumprir a lei do isolamento aqui em Suzano. Nós acolhemos pessoas que vêm da rua para um culto de 1 hora, depois eles almoçam, isso começa ao meio-dia. E depois tomam um banho, trocam de roupa, e aqueles que querem sair da rua, nós os acolhemos em centros terapêuticos, casas de recuperação. Amém. Então, o nosso principal trabalho em Suzano é a missão local. Nós, há 15 anos, nós fazemos esse tipo de abordagem missionária aqui na nossa cidade e na região. Glória a Deus. Nós já pastoreamos, pastor, uma casa de ressocialização, ou seja, era uma casa de pós-clínica, né? Porque nessa época nós morávamos no interior de São Paulo, Bebedouro, lá perto de Ribeirão Preto, Jaboticabal, e a igreja onde nós congregávamos não tinha uma clínica, né, de reabilitação. Então nós fazíamos esse trabalho também de rua, pegávamos ali os dependentes químicos que queriam, levávamos para as clínicas, só que o que é um fator muito forte com esses que estão na rua? Quando eles saem dos 6 meses ou 9 meses das clínicas, é como se eles estivessem numa bolha. Eles não sabem viver fora daquela bolha. A família não está pronta para recebê-los, eles não sabem por onde começar. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos uma casa de pós-clínica. Nós não tínhamos a estrutura para clínica, mas tínhamos contatos. E abrimos uma pós-clínica da igreja, onde essas pessoas eram discipuladas, pastoreadas, né? Eu e minha esposa, nós pastoreávamos essas pessoas, e era discipulado o tempo todo, e elas ficavam ali mais 1 ano nessa casa conosco. Nesse tempo, elas arrumavam um emprego, voltavam a estudar, a gente trabalhava com a família para que pudesse recebê-los depois. É algo maravilhoso, né? Tem que aqui, maravilha! O Jones colocando um comentário aqui, olha que interessante. Hoje, o líder da igreja do meio-dia é fruto do trabalho. Isso, o Jones é um pastor da INA, que estava sempre à frente desse trabalho. Hoje, se chama Igreja do Meio-Dia. Explicando um pouco melhor, é uma igreja mesmo, pastor Ricardo. Então, eles são membros da igreja. Muitos deles saem do vício, da droga, do álcool, sem até serem internados, não é? E nós ajudamos na recolocação profissional, nós enviamos de volta para a família, os que são de fora de São Paulo. Então, eles são membros. É uma igreja que tem bolo de aniversário, é uma igreja que tem discipulado, batismo, casamento. Então, ela é chamada de Igreja do Meio-Dia. E nós também trabalhamos em parceria, não é? Com casas de recuperação e com empresas e pessoas que a gente sempre tem recolocado aqueles que saem. É muito bacana. Amém. Glória a Deus, pastor. Bênção, tá? Que o Senhor continue usando vocês nesse ministério, que muitas pessoas não querem ir para as ruas, né? Nós sabemos que muitos não querem ir. E aqui em Itajaí, o Mevan também. O Mevan começou numa casa de ressocialização. Né? História muito interessante lá em Luiz Alves, aqui perto. E essa é uma das características assim, que eu gosto muito da igreja onde congregamos hoje, que é uma igreja que nós abraçamos várias causas. Estamos na Europa, estamos na África, estamos na Ásia, estamos no sertão, mas estamos com uns moradores de rua. Exato. Né, de Itajaí, da região, e esse trabalho é um trabalho muito precioso. Nós sabemos que é difícil, principalmente aquele que está nas drogas. A recuperação é um trabalho muito difícil,
né? Só que nós sabemos que não se trata apenas da dependência química, existe algo espiritual, que tem que ser tratado espiritualmente, né? E é aí que nós entramos e procuramos marcar essas pessoas com o Espírito Santo, para que elas sejam verdadeiramente libertas no Senhor. Amém, pastor? É a única saída, né, pastor? É o único jeito. Eu tenho, nesses anos todos, ministrado nos nossos cultos do meio-dia, é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias, não é? Então, quando eles me perguntam, né, aqueles que desejam, já fizeram várias tentativas e tal, pastor, só acredita mesmo que eu posso sair disso? Acredita que tem jeito para mim? Aquelas perguntas de quem está realmente, assim, com pouca esperança, né, pastor? Tem muita gente que chega à igreja desse jeito. Até porque muitos já entraram e saíram, entraram e caíram novamente. Exatamente. E eu sempre tenho uma resposta bíblica para isso, que eu creio firmemente. Olha, a resposta é Jesus Cristo. Amém. Quando, em João capítulo 16, né, verso 8 e 9, ele diz, olha, quando o Espírito vier, vai ensinar, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, o pecado hoje, para nós, após a vinda de Jesus Cristo, eu creio nisso cristalinamente, é não crer em Jesus. Porque a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, somos perdoados, justificados, o Espírito Santo vem habitar em nós, tudo muda. Então, é necessário isolamento, é necessário tratamento químico, muitas vezes, psicológico, eu não descarto nada disso. Mas o que vai transformar alguém é conhecer Jesus Cristo. É através da fé do Senhor. Porque aí ele vai ser regenerado. Não é verdade? Sim. Então o foco tem que ser a pregação do Evangelho. Não tem outro jeito. Amém. Amém. É a única e melhor saída de todas. Exato. Amém. Glória a Deus, pastor. Que o Senhor continue abençoando, usando vocês. E eu ainda quero conhecer a Ina em Suzano. Amém? Amém. Está convidado. Equipar o corpo de Cristo com poder e autoridade, que é o que nós fazemos como ministério. Vamos equipar o corpo de Cristo para curar. Lembrando que essa era uma estratégia bíblica. Lucas 10:9. Jesus chama os seus discípulos e ele dá uma ordem, não é uma sugestão. Ele fala o seguinte: curem os doentes que ali houver e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. Então, nós, como ministério, nós entendemos que a cura e a pregação do evangelho é um pacote só, é uma coisa só. Então, nós equipamos o corpo de Cristo com esse poder e essa autoridade e depois nós vamos para as ruas, tá? E vamos fazer isso aí. Vai ser maravilhoso. Uma alegria muito grande, amém? Pastor, conta para mim, como que o senhor conheceu o pastor Jonathan, Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, Visitação de Deus, quando que foi que esse movimento chegou até você? Isso foi bem interessante, pastor Ricardo. O meu pastor é o pastor José Rodrigues, ele é presidente da MCM, a Missão Cristã Mundial, e a MCM realiza um evento chamado Encontro de Pastores anualmente. Isso acontece geralmente no mês de agosto de cada ano, né? E num desses anos, que foi o de 2013, o pastor Jonathan e a pastora Adelaide foram convidados para ter um espaço, dar uma palavra naquele evento por 1 hora. Eu e a Mil tínhamos recebido uma direção do Senhor sobre o sertão nordestino, foi um sonho, uma visão, que é bem interessante, né? O Senhor direcionou a gente claramente para o sertão, para começar a trabalhar no sertão. E eu lembro que nesse sonho, visão, nessa fala com o Senhor, eu perguntei, como vai ser isso? Né? Porque ele apontou para o sertão, mandou ir para lá e tal, e ele me disse assim... Foi a história dos barcos? Sim, exatamente. Eu ouvi falar dessa história. Vamos lá, eu quero conhecer. Ela correu o chão no Brasil aí. O pastor Jonathan sempre pede para eu contar, né? Então foi o seguinte, uma madrugada eu estava dormindo em casa e eu recebi uma visita do Senhor. E aí começou uma conversa nesse sonho, nessa visão, e ele dizia assim, o que você quer? E eu respondi, eu quero almas, eu quero pessoas, eu quero vidas
para o Senhor. Então ele disse assim, eu vou te mostrar algo. E aí nessa visão, nesse sonho, eu subia com ele, assim, bem alto, passava da altura da minha casa, do telhado, e via o meu município, Suzano, no chão, assim. E de repente, toda a área do município se transformava em água, pastor. Era incrível aquilo. E aí, naquela região do município, muitos barcos. E os barcos se batiam, as redes, elas eram jogadas pelos pescadores, mas elas também se enroscavam uma na outra. Os peixes não eram totalmente retirados, alguns peixes ali num canto, sem ninguém pescando, e um pouco de grito e confusão ali e tal. Aí eu perguntei, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, olha, essa aqui é a minha igreja em Suzano. Você está vendo? Um lugar pequeno, com tantos barcos, e às vezes dando até confusão. Aí ele perguntou a segunda vez, o que você quer? Eu falei, eu quero vidas, eu quero realmente almas, eu quero levar pessoas ao conhecimento do Senhor. Então, nesse momento, ele moveu a minha cabeça e estava atrás de mim. Eu não vi o rosto, não. Só o clarão atrás de mim. Foi uma sensação maravilhosa, né? Virou meu rosto, assim, e à minha direita se desenhou o mapa do Brasil, e os 9 estados na região do sertão, que é afastado do litoral, ficaram como água. E lá eu vi um barquinho aqui, Ricardo, outro lá longe, pequenininho, outro lá longe, e aí, de repente, eu mergulhei naquela água. Milhões de peixes, milhões. Pastor Ricardo, milhões. Os peixes batiam em mim, azul, amarelo, vermelho, comprido, fino, gordinho, magrinho, de todo tipo. Aí eu saí da água, ele me perguntou então a terceira vez. Eu me lembrei de Pedro, né? O que você quer, Júnior? Foi, Senhor, tu sabes, né? Eu quero almas, eu quero pessoas que se convertam, que te conheçam, sejam salvos. Então ele disse, então você vai recolher todas as tuas redes aqui em Suzano e vai lançá-las todas aqui, nessa região, que era o sertão nordestino. Foi aí que eu perguntei, como vai ser isso? Isso foi em fevereiro de 2013. Ele disse, aguarde um pouco e eu vou te mostrar. Amém. Eu acordei. Chamei minha esposa, desesperado. Foi aquela coisa de doido que você já deve ter experimentado, né? E aí, ok. Agosto foi um encontro de pastores. Naquela hora foi apresentado o pastor Jonathan, do Vale da Bênção, e a pastora Adelaide, que agora estão fazendo um trabalho no sertão nordestino. Quando eles subiram na plataforma, pegaram o microfone e começaram a falar, nós tivemos um choque, um tipo de batismo do poder do Senhor, e começamos a chorar, eu e ela, e dentro de nós veio uma certeza que era para andar com eles. Então o Senhor disse, eu quero que você ande com ele, e vocês andem com eles. É através deles que vocês vão entender o meu propósito. E aí nasceu. Foi aí que aconteceu. E eu fui no mês seguinte, eu já fui para uma expedição de oração, nunca tinha ido. Subimos no ônibus, 4 dias orando pelo sertão, passamos por 4 estados, 1.600 quilômetros, dia e noite, um revezamento, a coisa mais maravilhosa que eu vivi, uma expedição de intercessão, que todo mundo precisa ir, é ótimo, o pastor Jonathan e a pastora Adelaide são assim, excelentes nessas organizações e na condução disso. Uma experiência tremenda, pastor Ricardo. Meu coração acelera de lembrar e de falar disso. Foi maravilhoso. Maravilhoso, né, pastor? E é tão legal isso, porque assim, a minha experiência ministerial, não experiência ministerial, vamos dizer assim, o rumo que Deus foi dando ao longo dos anos, também começou com essa experiência, entrando no ônibus, no Vale da Bênção, só que eu fui para o Paraguai, como missionário para o Paraguai. E fiquei um tempo com eles, e depois nós começamos, né, essa experiência de acompanhar o que estava acontecendo no Vale da Bênção, conhecer o pastor Jonathan, né, que, por sinal, acabou de entrar aqui para assistir. Pastor Jonathan, seja muito bem-vindo, meu querido. Nós te amamos, tá bom? Um abraço, meu pastor. Um referencial para a gente, e é uma alegria estar aqui fazendo essa série de lives de intercessão, juntamente com o movimento,
e orando, intercedendo, clamando pelo sertão nordestino. Obrigado, pastor Jonathan, por tudo que o senhor tem feito pelo sertão. E aí, pastor, também começou assim, entrando no ônibus, tendo essas experiências de oração e indo, e tudo isso vai marcando. E é tão interessante que a palavra de Deus, ela fala, né, quando o Senhor fala com o profeta e fala para ele, escreve a visão, né? E é tão interessante que essa visão que Deus deu para vocês, ela foi assim, escrita de tal modo que, olha só o resultado, teve até alguém aqui que colocou, deixa eu voltar aqui, olha só alguns comentários, o Thales Souza, dizendo, olha, eu sou fruto dessa visão, glória a Deus, né? O Thales hoje, pastor Ricardo, é um dos líderes de célula que foi ganho pela nossa igreja plantada lá em Crato, no Ceará. Está aí o fruto. Amém. E tem vários outros que estão acompanhando essa live aqui. E tem vários outros aqui. E o que acontece? A visão, ela foi tão marcada em vocês que é o que o nosso pastor aqui, o pastor Luiz Hermínio, ele sempre fala, caminhe com pessoas que estão construindo a mesma coisa. Ou seja, Deus deu uma visão e, de repente, vocês conheceram o pastor Jonathan, pastor Adelaide. Opa, eles já estão construindo algo que o Senhor está fazendo. Então, meu Deus, isso é maravilhoso. Olha, tem uma mensagem do pastor Jonathan, deixa eu colocar aqui na tela. Que maravilha, que bom ter o pastor Deusdedit nessa live. Amo muito vocês dois. Vocês têm sido bênção muito grande para o sertão nordestino. Amém. Obrigado, pastor. Também amamos o Senhor, querido. Um beijo no coração, um beijo para o pastor Adelaide aí. Amém, amém. Olha, tem uma mensagem do Marco Antônio, algumas mensagens mais relevantes eu vou colocando aqui para a gente ver também. Olha só, Marcos Antônio, sou do sertão nordestino e sou fruto daqui em Caririaçu, com o pastor Rodrigo e pastora que também são pastores da INA. E o trabalho está sendo uma bênção. Ou seja, vocês começaram a recolher esses peixes, mas tem muito peixe, pastor. Tem muito peixe. Em nome de Jesus. E tem muito trabalho para ser feito. E é por isso que a principal oração, a meu ver, são os trabalhadores, né? Porque o trabalho precisa dos trabalhadores. Não tem como fazer o trabalho sozinho, né? Exatamente. Você que está entrando agora e não acompanhou, nós já oramos em cima do texto de Mateus 9. No final nós vamos orar de novo, tá bom, pastor? Porque é uma orientação do Senhor Jesus. Peçam ao Senhor da seara, peçam ao Senhor da colheita para que envie ceifeiros, obreiros. E essa tem sido a nossa oração, para que hajam obreiros no sertão nordestino, porque a seara é muito grande, é muito grande. Pastor, conta para nós uma experiência. Eu sei que o senhor já deve ter tido muitas experiências no sertão. Cada vez que a gente vai para lá, a gente é marcado por algo. Como eu falei no início dessa live, cada vez que a gente vai é como se o nosso coração ficasse um pedacinho ali, né? A gente volta e depois a gente tem que ir lá de novo, porque a gente fica conectado com o sertão. Então, com certeza, o senhor já teve muitas experiências, mas conta uma para a gente que marcou a sua vida pessoal, como homem de Deus, como pastor, como líder, como marido, alguma experiência que tenha marcado que vocês tiveram no sertão nordestino. Amém. Como você disse, realmente a gente teve muitas experiências lá, não é? Mas em janeiro de 2017, eu passei 44 dias lá em Crato, na nossa base missionária. Foi assim o período que eu passei mais tempo seguido, né? Dias de uma vez só. E lá o Senhor falou muito fortemente conosco através. Nós tivemos um tempo de intercessão com a nossa equipe de missionários. Amém. Que eu considero que foi assim o mais forte daquele período todo. Nós levantávamos às 5 da manhã, nós passávamos 2, 3 horas adorando, lendo a palavra, orando pelo sertão, orando entre nós, orando por nós. E o Senhor falou 3 coisas extremamente importantes que me marcaram bastante naquela época. Uhum. Ele disse que nós estávamos
fazendo o que os filhos devem fazer em relação ao pai. Nós estávamos intercedendo para gerar outros filhos. Então vocês devem ter a compaixão, um coração de irmão, para gerar novos filhos. Isso me marcou muito. Nós temos que olhar para o de fora como futuro irmão. É despertá-lo, é chamá-lo, é gerar nele o interesse de conhecer o Pai. Então, o Senhor nos deu essa palavra que foi muito marcante. O segundo aspecto é que, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 13, ele nos ensinou naqueles dias, quando o apóstolo João diz, eu vou abrir o texto, porque às vezes a gente... Fica à vontade. Né, a gente quer falar só pelo que está no coração, mas é bom mostrar na escritura também, né? 1 João, capítulo 3, verso 14. Né? Então diz aqui, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, 3 situações. Aqueles que já passaram da morte para a vida são aqueles que amam os irmãos. Amém. Aquele que não ama permanece na morte. Então, aqui, nesse trecho, o Senhor nos ensinou uma lição. Você não pode ser neutro. Não existe neutralidade no amor. Se você ama, então você nasceu de novo. Você saiu da morte para a vida. Se você não ama, fica neutro. Se você acha que pode permanecer num lugar em que não ama, mas também não odeia, então você não saiu da morte ainda. E o que odeia é aquele que é assassino. Então, como missionários, como base, o tempo que o Senhor falou conosco sobre esse texto, nos fez enxergar a necessidade de amar. Estou falando de uma experiência mesmo pessoal e teológica e ministerial com o Senhor, que me marcou lá. Aconteceu lá no sertão isso, não é? E a terceira coisa é que o Senhor nos falou naquele tempo é que nós não teríamos nenhuma necessidade se andássemos no centro da vontade dele. Amém. Eu dei para vocês uma visão, eu dei para vocês uma missão, e eu vou dar a provisão. Então ele nos ensinou os 3 anos: visão, missão e provisão. E assim tem sido. Nós temos experimentado uma grande prosperidade espiritual, ministerial, de recursos humanos, de recursos financeiros, em todo esse tempo. Então isso marcou muito a minha vida nessa trajetória, né? Uma das coisas que marcou. Amém. E é algo tão impressionante, eu já contei isso em uma das lives aqui, e para você que está nos assistindo, pastor, deixa eu só colocar aqui o endereço do YouTube. Se você quiser assistir as lives anteriores, você pode entrar lá no YouTube, está como Pastor Ricardo Bueno. Essa aqui é a 7ª de uma série de lives que eu não sei até quando nós vamos fazer, mas tem sido uma bênção. A primeira delas foi com o pastor Jonathan, que foi uma experiência maravilhosa de relembrar como tudo começou no sertão nordestino, a visitação de Deus, a direção de Deus para a vida deles. Depois eu conversei com o Bob Sanfoneiro, que tem levado o amor de Jesus no sertão por meio da música, da alegria da sanfona. Conversei com o pastor Ricardo Mene, lá de Jaboticabal, que também meu tem amigão. Trabalhado. Né? Eu já ministrei o Desafio de Elias lá, foi uma bênção mesmo. E depois foi o pastor Daniel e a pastora Shirley, que hoje estão em Portugal, mas que dedicaram um tempo da vida deles ao sertão, foi uma bênção. Depois, a 5ª live foi com o evangelista Rubens Cunha, que faz cruzadas evangelísticas, né, mundo afora, a Ásia, a África, e tem dedicado, já ministrou em mais de 100 cidades no sertão nordestino. Aí a 6ª live da semana passada foi com o pastor Claudemir, né, do Pará, né, o pastor Ferrarese,
e foi uma bênção, meu Deus, foi assim algo tão forte, coisas que Deus falou, e agora aqui com o pastor Deusdedit. Então, assim, tá ficando muito rico esse conteúdo que são homens e mulheres de Deus que têm experiência no sertão. Então, assista, compartilhe, marque pessoas, porque com certeza vai abençoar muitas vidas. Amém, pastor? Amém, amém. É isso aí, gente. Vamos dar um impulso em tudo que você está participando, assistindo, porque isso vai realmente conseguir alcançar corações que estão desejosos de entender como, onde, né, e para quê. Eu acho que as lives que você tem feito têm também sido um canal de entendimento de como é que pode fazer, como tem gente fazendo, não é? Como é que as pessoas podem chegar lá no sertão. Isso é muito bom, tem sido muito bom. E essa visão que Deus te deu, pastor, da provisão vindo quando se entende a visão e a missão que se tem, é algo fantástico, né? Eu já contei isso em uma das lives, vou falar aqui em 1 minuto o que aconteceu conosco. Há 1 ano e pouco, eu e minha esposa estávamos no interior de São Paulo, Deus falou com a gente, acabou o tempo aqui. Eu falei, amém, vamos orar para entender qual é o próximo passo. Deus, depois de 2 meses de oração, o Senhor nos falou no nosso espírito, Itajaí. Não sei porquê, não tenho parente em Itajaí, não tem motivo para ir para lá, mas nós obedecemos. Pastor, a partir do momento que nós obedecemos, nós não tínhamos R$1 para mudança, tá? Não tínhamos R$1 para mudança. A partir do momento que nós obedecemos, em 2 meses, Deus fez tudo, né? Como um amigo meu tem profetizado, do nada Deus faz tudo. Ou seja, porque a gente entrou na visão de Deus. E em 2 meses, eram pessoas dos Estados Unidos ligando para mim, falando, quanto que vai ficar a passagem para sua família? E nós somos em 5. Quanto vai ficar a passagem de avião para sua família? Aí comprava a passagem para a gente, o outro ligava, deixa eu pagar a sua passagem. Eu falei, não, a passagem já foi. O que você precisa? Pagar a mudança. O outro pagava a mudança. Agora que nós chegamos aqui, estávamos sem carro. Um irmão de São Paulo ligou para mim, Ricardo, você ainda está sem carro? Eu falei, eu estou. Vem aqui buscar, eu tenho um Ford Ka, é antiguinho, mas ele é seu, vem buscar. Eu fui lá buscar o carro, ou seja, para você que está nos assistindo, quando Deus dá uma visão, querido, o pastor Luiz Hermínio fala algo muito importante, que eu quero repetir as palavras dele. Não é o título que te protege, não é a unção que te protege, não é a igreja, a estrutura, a placa que te protege. O que te protege é a obediência. Porque quando nós obedecemos e renunciamos o que tem que renunciar, querido, todos nós, para trabalharmos no sertão, é uma vida de renúncias. É uma vida de renúncias. Pastor Jonathan e pastor Adelaide, olha quanta renúncia eles fazem para estarem no sertão. Mas uma vez vive a renúncia para cumprir a vontade de Deus, ou seja, nos alinharmos com o centro da vontade de Deus, vem a provisão. O peixe começa a pular dentro do barco. Não é, pastor? A gente não tem nem que fazer mais força. O peixe começa a pular dentro do barco e o que Deus faz é algo maravilhoso, é algo tremendo, tremendo, tremendo. Amém? Ele é Deus, né, pastor? Quando nós fomos para o sertão, em 2015, fomos no sentido de enviar a equipe missionária e tudo mais, nós tínhamos um grande desafio, que era a questão financeira. Nós tínhamos um grupo que formava a igreja que não era muito grande, né, menos de 100 pessoas na época, e nós enviamos 15. Então, você imagina, quase aí 20% da igreja foi para o campo missionário. Uhum. E eu sempre administrei finanças com padrões que meu pastor me ensinou, com reserva no caixa, com muito critério e tudo mais. E não entendi na época por que naquela época, naqueles meses de envio, nós não tínhamos R$1 de reserva. Passou o tempo, nós enviamos, confiamos no Senhor, não faltou nada para eles, não faltou nada para a igreja, e o Senhor, depois de uns anos, veio e falou comigo, ali eu estava ensinando você a depender só de mim. Não era para confiar no dinheiro, era para confiar em mim. Eu dei uma visão, eu dei uma missão, eu dou a provisão. Foi maravilhoso isso. Amém. É algo tremendo esse cuidado de Deus, né? Como minha esposa colocou aqui na mensagem, Thaís é minha esposa, aleluia. Com Deus vivemos milagres diariamente. Deus
é bom o tempo todo. E realmente, É o Senhor é verdade. o tempo todo. Pastor, eu queria que agora o senhor orasse, porque eu acredito que algumas pessoas que estão assistindo, tá? Aqui nessa live só aparece o número dos meus amigos no Facebook. Nós temos muito mais pessoas assistindo e muito mais pessoas que vão assistir depois nos canais. E eu creio que o Espírito Santo está tocando essas vidas para elas irem para o sertão. Para que de algum. Deixa eu só ligar aqui o celular. Para que de algum modo essas pessoas possam contribuir para o sertão nordestino. Então eu queria que agora o senhor orasse exatamente por essas pessoas que estão sendo tocadas, que estão sendo chamadas, que a nossa experiência no sertão, a nossa dedicação está gerando esse amor, esse despertamento. Eu gostaria que o senhor orasse, abençoando, liberando essas vidas para que elas possam Amém. realmente viver o propósito. Porque, querido, a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele viver uma vida inteira sem cumprir o propósito da sua existência. Então, é muito importante nós reconhecermos e estarmos alinhados nesse propósito. Amém, pastor? Amém. Por favor. Amém. Vamos orar, então. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero levantar aqui a minha voz ao Senhor, com meu irmão e com os meus irmãos que estão juntos nesse momento. Intercedendo por aqueles que estão em dúvida, intercedendo por aqueles que estão preocupados com o seu futuro, mas que sentem o chamado. Senhor, na nossa vida nós temos muitas vezes receio de mudança, temos medo do incerto, temos medo de dar um passo e não sermos bem-aventurados naquilo que fazemos. Eu quero pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo ajude cada um daqueles que está sendo chamado a discernir que o Senhor está dando uma visão, um propósito. O Senhor está chamando a sua igreja para o sertão nordestino. Que esse é o tempo do sertão ser alcançado. Que esse é o sopro do Teu Espírito em direção ao sertão nordestino nesse nosso tempo. Senhor, que o Senhor dê ânimo, alegria, confiança, que o Senhor estabeleça a firmeza no coração daqueles que estão sendo chamados, para que eles decidam, após o discernimento real e verdadeiro, que vem da Tua palavra, um convencimento que não deixa dúvida, um convencimento que não traz medo, insegurança, mas que aponta para o propósito que o Senhor tem para eles. Senhor, eu intercedo em nome de Jesus. Libero aqui uma palavra sobre o ministério dessas pessoas, sobre o propósito, sobre o chamado, que eles sejam liberados, Senhor, para cumprir a Tua vontade, que eles entrem no centro dela, que eles andem, Senhor, no lugar de obediência, que é lugar de proteção, e eles vão experimentar a Sua boa, agradável e perfeita vontade, que eles renovem o entendimento, que eles não olhem e não ouçam aquilo que o mundo fala ou faz, porque para nós não vale o que está no mundo, Senhor. O céu não está em crise, o reino dos céus não está com problemas, Senhor. É só discernir a Tua vontade, Amém, viver e andar nela. Por isso eu libero, Senhor, como liberado está a vida dos ouvintes, para cumprirem o propósito do Senhor, abençoando, usando o Senhor o amor que o Senhor coloca em meu coração, abençoando, eu abençoo como Teu filho, todos os meus irmãos e irmãs, para irem discipular o povo que está sofrendo, aguardando a boa notícia. Que o Senhor abençoe, Senhor. Que o Senhor prospere, que o Senhor fortaleça, que o Senhor possa empoderar, que eles recebam um batismo do Espírito Santo, para serem testemunhas eficazes, porque é para essa finalidade principal que o Senhor Jesus nos batizou com o Espírito Santo. Para testemunharmos, para sermos testemunhas eficazes do que o Senhor já fez em nós, para podermos falar disso e para também fazermos aquilo que o Senhor fez quando esteve aqui.
Senhor. Libere, Senhor. Libere, Senhor. Libere, Senhor, aqueles que estão ainda preocupados ou em dúvida. Que isso caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Querido, você que nos assiste, eu quero deixar uma palavra para você agora. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus dizendo: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem água dentro de você. O sertão tem sede. O sertanejo tem sede, não apenas de H2O. Eu não estou falando dessa água. Jesus não estava falando dessa água. O sertanejo, querido, ele tem sede de algo que está dentro de você. E o Senhor diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, que você possa ter uma entrega total ao Senhor para que essas águas não fiquem represadas, para que essas águas não fiquem paradas. Você foi chamado para que essas águas fluam. Entenda, o mosquito da dengue só dá em água parada, não dá em água corrente. Sujeira só fica em lugar de água parada. A água corrente, ela é limpa, ela é pura, ela é oxigenada, ela traz vida. E você foi chamado para do seu interior. Você não tem que esperar que de pastor A ou pastor B fluam águas. Não, Jesus falou: aquele que crê em mim. Se você crê, se você é discípulo do Senhor Jesus, do teu interior, querido, tem água fresca, água viva para saciar a sede do sertanejo, a sede pela presença do Senhor, a sede pela transformação que só o Espírito de Deus pode fazer. Então, querido, se comprometa com o Senhor de derramar essas águas no solo nordestino, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Pastor, eu quero falar aqui um pouquinho sobre isso daqui. Para quem não conhece, esse é o jogo de cartão de oração. O senhor conhece, pastor? Se conheço. E como? O Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino fez expedições para conhecer as cidades menos evangelizadas do sertão. E, querido, acredite, existem lugares, existem povoados, existem lugarejos, existem vilarejos, existem sítios, como são chamados, em que não existe uma presença evangélica. Eu conheci lugares na região de Capé da Linha, de Milagres, de Brejo Santo, povoados que tem 2.000 pessoas e não tem um cristão evangélico para testemunhar. Então, a equipe do Movimento Nacional fez esses cartões. Deixa eu colocar aqui na tela o telefone para que você possa entrar em contato com a pastora Elaine e o pessoal no Vale da Bênção, no movimento, para adquirir esses cartões. O que são esses cartões? Eles são cidades que necessitam de intercessão. Por exemplo, hoje é dia 13, tá? É a cidade de Nova Santa Rita, no Piauí. Deixa eu ler alguns dados, pastor, para o pessoal entender a realidade do que nós estamos falando. Por exemplo, a cidade de Nova Santa Rita é uma cidade de 4.200 habitantes. Desses 4.000, a taxa de analfabetismo é 32%. Ou seja, muitos sertanejos não sabem ler. Como eles vão ler a Bíblia se não tiver alguém que sente com eles, que explique a palavra, que ensine? Eles não sabem ler. E veja só a taxa de evangélicos, queridos. Vocês não vão conseguir ver, eu acho. Mas olha, não sei se dá para ver, pastor? 2%. 2%, ou seja, 45 pessoas na Assembleia de Deus e 35 pessoas numa igreja batista. Queridos, uma cidade de 4.200 pessoas, nós temos aqui 80 evangélicos. É muito pouco. É muito pouco. E isso, eu posso dizer que ainda está no lucro ter 80 evangélicos numa cidade. Porque existem sítios, e sítio é um bairro rural
que não tem nenhuma presença evangélica. Então, aqui, pastor, nós temos alguns pedidos de oração. Por exemplo, o número de evangélicos na cidade é baixíssimo. Vamos orar para que as 2 igrejas existentes cresçam. Queridos, uma cidade com 2 igrejas evangélicas. É pouco barco, né, pastor? É pouco barco. Para que elas cresçam e para que as igrejas com visão missionária de outras regiões possam iniciar novas congregações. Vamos orar para que haja libertação do alcoolismo e de outros vícios e essas pessoas se convertam. Ou seja, aqui no cartão você tem pedidos específicos para a cidade de Nova Santa Rita. E nós temos aqui um texto de João 14, 13. Jesus dizendo: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, pastor, agora, juntos com todos que nos assistem, vamos apresentar a cidade de Nova Santa Rita, uma cidade que necessita tanto da pregação do Evangelho. Eu ainda não conheço essa cidade, não sei se o senhor conhece, mas com certeza ela precisa muito da pregação do Evangelho. Então, vamos juntos aqui orar pela cidade de Nova Santa Rita, no Piauí. Amém, pastor? Amém. Senhor, firmados na tua palavra que nos diz que nós devemos pedir. Nós pedimos em nome de Jesus para que a luz do Senhor, para que o sol da justiça, para que a graça, a misericórdia, o poder, a libertação Espírito sobre a cidade de Nova Santa Rita. Nós declaramos que essa cidade será livre das amarras, as amarras da idolatria, as amarras alcance aquele povo, Senhor, drogas, da prostituição, da frieza espiritual. Em nome de Jesus, eu aprendi algo com o pastor William Lau: quanto maior as trevas, mais brilha a luz. Por isso eu te peço, Senhor, apenas 2% de evangélicos, Senhor, é pouca luz brilhando no meio de tanta treva, mas eu te peço, Senhor, que quanto maior as trevas, mais brilha a luz, mais Espírito Santo, como igreja do Senhor, na autoridade que nos foi concedida, como corpo de Cristo, como membros da igreja do Senhor, nós queremos nessa tarde abençoar. Sim, Deus, abençoamos. Nós queremos declarar bênçãos sobre este lugar e declarar a chegada de missionários, sim, de pastores, de obreiros, de tangedores, de adoradores, para que eles possam inundar de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela palavra do Senhor, aleluia, pela pregação do Evangelho. Senhor, brilha. Em nome de Jesus. Brilha, Senhor, em Nova Santa Rita, como em todas as outras que estão nos jogos de cartão de oração. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, clamamos a tua misericórdia e liberamos uma palavra de bênção do nosso interior. Fluirão rios de água viva. E nós queremos declarar essas águas vivas sobre essas cidades do sertão nordestino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, para nós entrarmos aqui na reta final, tá? Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra, um texto, um encorajamento, alguma coisa para quem já está no sertão ou para quem está sendo chamado para o sertão, que o Senhor possa dar uma palavra, aquilo que o Espírito colocar no teu coração, no teu espírito, para nós fecharmos esse momento de oração, de intercessão, com uma palavra que vai encorajar pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou ler aqui João, Evangelho de João, capítulo 13. Na verdade, é o 15. Amém. João 15. Deixa eu abrir aqui. João 15, 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pastor, um pé de jabuticaba produz jabuticaba. Um pé de goiaba produz goiaba. Um cristão, o fruto dele tem que ser outro cristão. Amém. Nós temos que gerar fruto. Mas o interessante é que esse texto não fala apenas fruto, fala muito fruto. E dando fruto, nós vamos glorificar o nosso Pai. E isso prova que nós somos discípulos. Então, ganhar almas para o Senhor, correr o trecho, andar pelas aldeias, pelas cidades, fazer o que Jesus fez, ir e discipular as pessoas, ensiná-las a guardar o que Jesus estava dizendo e o que ele disse, que está na Escritura. Batizar aqueles que vão crendo, confessando Jesus Cristo como Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai gerar muito fruto, glorificar ao Pai e mostrar que nós somos discípulos. E aquilo que nós precisarmos no caminho, está no 7. Se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, nós vamos pedir o que quisermos e assim será feito. Amém. Então, a estrutura, a condição, o fundamento e a cobertura, o Senhor Jesus faz isso muito bem. Não precisamos nos preocupar, mas nós precisamos ir. Nós temos que ir, pregar, anunciar, levar a boa nova. Isso vai produzir fruto, e muito fruto é o que é esperado, vai dar glória ao nosso Pai e prova que nós somos discípulos. Então a minha palavra é essa: não se amedronte, não se preocupe, simplesmente obedeça, caminhe na palavra do Senhor e você viverá aquilo que você ainda não viveu. Uma alegria. Você está indo para o sertão, é como se você estivesse por uma nação de povos não alcançados. O campo está branquíssimo. Nós precisamos olhar como Jesus olha. O homem diz assim, ainda falta 4 meses, mas Jesus diz assim, já está branco. Amém. Esse deve ser o nosso olhar. Então, que todos nós nos unamos, façamos isso em unidade, porque ninguém faz essa obra sozinho. Precisamos andar em unidade, viver em unidade, para realmente provarmos que somos discípulos. Amém. É fruto, é muito fruto para dar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Pastor, eu espero encontrar lá no sertão. Eu também, meu irmão. Em nome de Jesus. E talvez antes de encontrar lá, tá mais fácil da gente se encontrar em Suzano para o treinamento. Amém, amém. E foi uma alegria muito grande, tá? Para você que está nos assistindo, eu descobri que eu sou mineiro, o pastor também é mineiro, então 2 mineiros conversando não tem como dar errado. Não. E eu fico muito feliz, pastor, também, porque eu vejo que nós estamos construindo a mesma coisa, né? Nós estamos debaixo de uma liderança que também tem apontado para esse caminho. Pastor Luiz Hermínio, né? Todo mundo conhece o pastor Luiz Hermínio, e ele fala que existem 3 homens que falam profundamente no coração deles, né? Cada um numa área, mas são 3 homens. O Haroldo Walker, né? O Dan Duque, lá dos Estados Unidos, e o pastor José Rodrigues. Então, inclusive, ele esteve, né, no começo desse ano lá com ele, e em Goiânia, né, que ele mora. Trindade. Trindade? Isso, em Goiás, Trindade. Em Goiás, né? E, então, assim, é muito legal a gente ver que nós estamos trabalhando debaixo de uma liderança que também tem procurado construir a mesma coisa. Tá bom, pastor? Amém. Ok, meu irmão. Obrigado, foi um prazer, uma alegria, tá? E espero que a gente continue conversando aí, alinhando algumas coisas e orando, intercedendo pelo sertão, né? Essa live ela vai ficar aqui no Facebook para você que quiser assistir aqui depois, né?
também vai ficar no YouTube mais tarde, eu já subo ela para o canal do YouTube. Pastor, eu vou te mandar depois o link também, se eu quiser mandar para outra pessoa compartilhar. E nós não estamos, querido, só para explicar algo, nós não estamos preocupados com visualizações, com números, nada disso, isso não nos interessa. O que interessa é homens e mulheres que, às vezes, por causa de uma live dessa, vai ser um Paulo que vai ser despertado para ir para o sertão e vai ganhar aquele povo. Então, é por isso que nós estamos aqui, né, dedicando o nosso tempo, a nossa vida espiritual de jejum, de oração, para que essas lives aconteçam, para que nós possamos tocar pessoas no nome de Jesus, com amor e paixão pelo sertão. Amém, pastor? Amém, meu irmão. Para deixar uma palavra final e nós encerramos aqui, querido. Ok. Pastor Ricardo, foi um prazer, eu agradeço. Uma oportunidade como essa, de orar, de falar, de profetizar. Eu creio que quando homens de Deus falam, eles estão profetizando, afirmando e edificando. Então, hoje, mais um pouco foi sobre o sertão nordestino. Estamos enchendo o reino espiritual com palavras que edificam, que salvam, palavras de amor, de graça e misericórdia. Então, que os que vão ouvir isso no futuro recebam essa atmosfera profética de amor e aquela terra maravilhosa conheça o único Deus vivo, no nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Tá bom, querido? Que o Senhor abençoe o senhor, a sua casa, a sua família, a Ina e Suzane, né? E nós nos vemos em breve, em nome de Jesus. Tá bom, pastor? Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado. Amém. Glória a Deus. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, querido. Compartilha, marca pessoas. Vai ser uma bênção essa live na vida de pessoas que precisam ouvir desse amor que homens e mulheres têm pelo sertão e da necessidade que o sertão tem de cada um de nós. Fique na bênção do Senhor. Até a próxima. É amanhã com o pastor Alex Maciel, diretamente do Rio de Janeiro, mas ele trabalhou muito tempo no sertão e ele vai falar sobre a questão da orfandade, o projeto que eles têm para trabalhar com a realidade que existe no sertão de orfandade. Vai ser algo muito abençoado. Participe amanhã, 5 da tarde. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Pastor Alex, a bênção, não percam. Não percam, é verdade. Abraço, tchau, tchau. Abraço.